Evangelho de Jesus, narrado em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, quem encontrou, diga amém. Então leiamos a palavra do Senhor que nos diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Qual é o nome da cidade? Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Repete comigo, multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único, diga comigo, único, de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Pai, eu oro mais uma vez, concordando com a palavra do pastor Celso, ó Deus eterno, quando colocar-me diante da tua presença. E oro, ó Deus eterno, para que não seja eu, mas para que seja o teu Espírito a ministrar a tua igreja nesta noite. Fale conosco, Pai eterno, estamos sedentos da tua palavra e de ouvir o Senhor. Ministre aos nossos corações, é minha oração com a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, vejam vocês como é que começa esse versículo. Esse versículo, no versículo 11 do capítulo 7, começa dizendo o quê? No dia subsequente. O que é legal disso é que ele está marcando um tempo, ou seja, a ação que o evangelista vai narrar a seguir é no dia subsequente. Dia subsequente é o quê? Ao que aconteceu antes, e que em algum momento o Espírito Santo de Deus nos colocará diante do que aconteceu antes desse episódio da viúva de Naim. Mas ele diz que no dia subsequente, Jesus está caminhando, e o texto nos traz entendimento para onde ele está caminhando. Ele está caminhando para onde? Para Naim. Quando ele chega a Naim, a Bíblia diz que ele estava com uma grande multidão, uma multidão o seguia. Dia subsequente, marcado no tempo. E quando eu penso sobre tempo, eu penso também naquilo que Eclesiastes escreveu, no que Salomão escreveu em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para alegria, há tempo para todas as coisas. Ocorre que na agenda de Jesus, no dia subsequente, estava marcado o encontro dele com a viúva de Naim. E aqui eu já gostaria de abrir um parênteses para dizer para vocês, é de que não existe acaso no reino de Deus. Não existe eventualidade que foge do controle e das mãos de Deus. Todas as coisas, elas acontecem, irmão e irmã, debaixo da autorização de Deus, e nada escapa o controle de Deus. Nada. Até um alfinete que você deixa cair no chão, isso não escapa, irmão e irmã, do controle das mãos de Deus. Isso quer dizer, e a Bíblia vai muito além, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ou seja, não é de todos, mas daqueles que amam o Senhor. Isso nos traz o entendimento que, independente de no tempo das coisas serem ruins ou boas, eu estou certo, com base naquilo que a Bíblia diz, que estas coisas de fato contribuirão para o meu bem. Amém ou não amém?
Agora, no dia subsequente, algo marcado no tempo, Jesus encontra com uma mulher. E a Bíblia diz que Jesus vinha, irmão e irmã, com uma grande multidão. E quando ele está entrando, juntamente com os seus discípulos, e com aquela multidão que o seguia, também vinha de lá uma grande multidão. Só que, diferente da multidão, irmão e irmã, que estava com Jesus, lá do outro lado vinha uma multidão que não trazia uma notícia de vida, pastor. Do outro lado, irmão Júlio, vinha uma multidão que trazia uma notícia de treva, uma notícia de morte, uma notícia de tristeza. E qual é a notícia? Um filho. De quem? De uma viúva. E o texto não identifica essa mulher. O texto não diz quem é essa mulher. Somente na epígrafe de algumas Bíblias nós temos que é a viúva de Naim. Não sabemos quem é essa mulher, porque importa muito mais para o evangelista narrar o que acontecera na vida dela do que dar o nome dela. Porque ele está enfatizando o episódio da tua vida que teve encontro com aquele que vinha do outro lado, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. E de onde ele vinha? De Cafarnaum. E a multidão o seguia. A notícia que estava com Jesus e com a multidão e com os discípulos que seguiam Jesus era uma notícia de vida, uma notícia de boas novas. Quando Cristo se aproximava da cidade de Naim, se aproximava juntamente com Cristo o reino de Deus. O reino de Deus que é recebido por graça mediante fé. Quando Jesus se aproximava de Naim, Jesus estava trazendo o reino de Deus, comunicando o reino de Deus a Naim. E do outro lado, vinha uma notícia de morte. E qual era a notícia? O filho da viúva. O filho da viúva. E o texto é muito claro, irmãos e irmãs. O texto diz que era o filho único. Você imagina o que é isso? Uma mulher que agora está num cortejo fúnebre. E as pessoas daquela cidade se compadeceram da dor daquela mulher e se juntaram a ela na sua dor, no seu luto. Porque o seu único filho estava num caixão, estava num esquife, morto, sem vida. E precisamos dizer que esse não é o primeiro episódio que essa mulher experimenta da dor da morte. Não é o primeiro episódio que essa mulher experimenta da tristeza, porque o texto diz que ela é uma viúva. Se ela é viúva é porque um dia ela teve marido, e esse marido um dia morreu. Essa mulher já experimentou a tristeza do que a morte provoca. Essa mulher experimentou a tristeza, a dor e o sofrimento de a perda de um ente querido. Agora imagine a situação real daquela mulher, irmãos e irmãs. Aquela mulher que tinha perdido o marido, aquela mulher que tinha perdido a esperança talvez, e agora a sua única esperança estava no esquife. A sua esperança da tua descendência propagar-se na terra, do teu nome ser levado na terra por meio do teu filho, a sua única esperança estava dentro de um caixão. E certamente ela estava vivendo uma dor terrível, ela estava vivendo uma dor difícil, e o texto diz que ela estava chorando, demonstrando a tristeza que a tua alma estava vivendo, demonstrando a tristeza profunda da tua alma. E para aquela época, para esse tempo, irmãos e irmãs, era impuro tocar no morto, de maneira que eles não podiam ficar com o morto dentro de casa, como hoje muitas vezes nós fazemos. Às vezes passamos noite nas igrejas, nas capelas, velando aquele corpo,
recebendo os amigos, recebendo os parentes de perto, de longe, passa a noite ali falando como fulano foi bom, aquilo outro, e reencontrando familiares. Já diz aí porque que é nesses momentos às vezes triste que se encontra gente que às vezes sequer imaginava que encontraria em outra situação. Mas para aquela época um corpo morto era algo impuro, e dada a prática da cultura desta época, aquela mulher tinha que enterrar o filho no mesmo dia. Então nós podemos depreender daí, o texto não nos diz, mas talvez a partir da história da cultura podemos dizer que aquele menino veio a óbito naquele mesmo dia, pastor. E com o menino se foi a esperança daquela mulher. Vem de lá uma grande multidão, e vem de lá uma outra multidão. Só que a multidão de cá vinha com boas novas. A multidão de cá vinha com o reino de Deus, e a multidão de cá vinha com as trevas. A multidão de cá vinha, irmãos e irmãs, com a notícia nada agradável, com uma notícia triste. E a Bíblia diz que as duas multidões se encontram, e de repente Jesus encontra com aquela mulher. E Jesus se direciona para a multidão? Não, Jesus se direciona para onde? Para a mulher. E qual é a palavra de Jesus para a mulher? Não chores. Talvez ele está dizendo para alguém nesta noite: não chores. Mas ficou só nisso? Não. Jesus disse para ela: não chores. E eu imagino Jesus olhando para aquela mulher, sentindo a dor, porque o texto diz, não só eu que estou dizendo, o texto diz que Jesus se compadeceu daquela mulher. Então Jesus sentiu a dor daquela mulher. Jesus sentiu, pastor Celso, a tristeza de ter, pela agora segunda vez, experimentar a tristeza do que a morte havia provocado na tua família. Ele diz: não chores. E quando ele diz não chores, ele se vira para o jovem que estava no esquife, e ele olha para o jovem, e de repente todo o cortejo fúnebre para. Os que estavam carregando o esquife de repente param. Imaginam eles agora, aquela multidão, um encontro de duas multidões, e Jesus ali no meio com aquela mulher de dor, de luto. Jesus falando para ela: não chores. E agora Jesus se direciona para aqueles que carregavam o esquife. Para. Eu imagino eles colocando no chão. E a Bíblia diz que depois que Jesus disse não chores, aqueles que carregavam o jovem dentro daquele esquife, para. Eu imagino, irmãos e irmãs, eles atônitos. Eu imagino aquelas pessoas chorando, muitas lágrimas descendo no rosto. Eu imagino, irmãos e irmãs, as pessoas perguntando: por que esse homem está fazendo isso? Será que ele está aumentando a dor do luto daquela mulher? Será que ele não está vendo que essa mulher está em pranto? Será que ele não está vendo a tristeza que essa mulher está, e agora eles pedem para parar, aumentando a dor dessa mulher? O texto não nos diz isso, mas eu imagino na minha mente de pregador, aquelas pessoas olhando para Jesus, e Jesus manda para que eles parem. E quando eles param, eu acredito eles olhando para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus olha para o jovem dentro do esquife e diga: jovem, oh glória a Deus, jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Ele fez o que, irmãos e irmãs? Oh meu Deus do céu, a graça de Deus é aqui. Ele usou a palavra. Eita glória. Jesus desceu, irmãos. Ele usou a palavra. Ele não simplesmente tocou, mas ele falou ao jovem.
Agora, o texto diz que havia duas grandes multidões. Imagina a quantidade de pessoas falando. Você pode imaginar? Imagina comigo, aquele monte de gente falando, aquele monte de cochicho, aquele monte de pessoas chorando. Imagine tantas vozes, tantas vozes, tantas vozes. E aquele morto, se tivesse a condição de ouvir, e ouvindo tantas vozes, mas naquele momento, ele ouviu uma voz diferente. Naquele momento ele ouviu uma voz que tinha o poder de atravessar o mundo plano, físico e terreno e entrar no mundo espiritual, e a sua voz ser ouvida lá. Aleluia! Naquele dia, aquele jovem ouviu uma voz diferente. A voz que Hebreus vai dizer no capítulo 1, versículo 3, que é a voz daquele que é o esplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele ouviu uma voz naquele dia, ele ouviu uma voz diferente. Ele ouviu uma voz que tinha o poder e a autoridade sobre a vida e sobre a morte. E agora sim o Espírito Santo nos coloca diante daquilo que aconteceu antes. O texto diz, no dia subsequente, porque aconteceu algo antes. O que aconteceu antes? O encontro de Jesus com o centurião de Cafarnaum. E a Bíblia diz que aquele homem tinha um servo. Aquele homem tinha um servo que estava terrivelmente doente, a ponto de não se curar da sua doença. Oh, Deus do céu! E a Bíblia diz que aquele homem, segundo Mateus, o homem que se apresenta a Jesus, mas Lucas vai acrescentar que ele manda homens ao seu serviço para encontrar com Jesus. E a palavra dele para Jesus é: vem, segundo os servos, porque o meu servo, esse centurião, é um homem bom, ele ajuda a edificar as sinagogas, e o seu servo está terrivelmente doente na tua casa. E a Bíblia diz que Jesus então se direciona para a casa daquele homem. Quando ele chega perto da casa daquele homem, e a primeira coisa que nos desperta atenção aqui é que um homem está se compadecendo do seu servo. Não é do seu filho, não é da tua esposa, não é de nenhum parente, mas de um servo, de um serviçal. Isso já nos desperta atenção. Aí quando Jesus se aproxima da casa dele, ele fala para Jesus, ele manda dizer para Jesus: ei, Senhor, não entres lá. Não entres lá, sabe por quê? Porque eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas como vamos resolver isso? Eu tenho uma solução, em outras palavras. Manda uma palavra. Porque, Jesus, eu sou um homem com poder. E centurião nessa época, ele tinha debaixo do teu comando 100 soldados mais ou menos. Aí ele diz: eu tenho homens debaixo do meu comando. Eu digo para um, vai, e ele vai. Eu digo para outro, vem, e ele vem. Assim como eu sou indigno de que tu entres na minha casa e tenho autoridade para dizer esse vem, esse vai, mande somente uma palavra. Mande somente uma palavra, porque aquele que está lá em casa tornará curado. Jesus olha para aquele evento, eu imagino, veja, que coisa maravilhosa. O texto diz que Jesus se espantou porque não viu naquele lugar tamanha fé como daquele homem. Em outras palavras, sabe o que esse homem está dizendo? Em outras palavras, sabe o que esse homem está reconhecendo, irmãos e irmãs? Que aquele que veio até a tua casa para curar o teu servo
tem o poder na palavra de penetrar o mundo terreno e físico e falar com a morte, e falar com a doença, e ordenar, e por meio da tua palavra, as pessoas serem curadas, libertas e largar do seu leito de morte. Vamos aplaudir a Ele por isso. Ele tem poder e autoridade para fazer isso. Em outras palavras, o centurião estava dizendo: eu sei que tu tens poder para fazer isso. Diga uma palavra, somente uma palavra. E a Bíblia diz que no mesmo momento, irmãos e irmãs, quando eles voltaram para casa, o servo se encontrava curado. Estamos servindo a um Deus que tem poder para mudar todas as coisas. Eu já ouvi alguém dizer uma vez, e eu achei muito interessante. Ele diz: as palavras de Jesus são tão poderosas, que aproximadamente 2000 anos, pastora Selma, que ele liberou as suas palavras, aleluia, são tão poderosas que elas ainda continuam como ondas vibrando no plano físico e espiritual até os dias de hoje. Agora imagine essas palavras de Jesus, irmãos e irmãs, como ondas vibrando, e você como um rádio receptor, irmãos e irmãs, aleluia, e de repente você vai ver um chiado daqui, um chiado de lá, mas de repente você consegue a sintonia, consegue conexão com essas ondas, e o milagre acontece, irmãos e irmãs, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, aleluias. O que aconteceu então com aquele homem, com aquele filho da viúva de Naim? Ele se encontrou com aquele que tinha poder e autoridade para mudar o cenário, para mudar o quadro. Aquele que tinha a palavra de cura, aquele que tinha uma palavra de mudar a circunstância e a situação. E o que acontece, irmãos e irmãs? Acontece um milagre. Agora, o que é milagre, presbítero Tiago? Segundo o teólogo Wayne Grudem, milagre é um gênero menos comum da atividade divina pela qual Deus desperta admiração e espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Agora imagine o espanto daquelas pessoas. Aquelas pessoas ficaram, a Bíblia diz que elas ficaram possuídas de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Ou seja, ele trouxe em evidência uma manifestação do reino de Deus. Ele atendeu a necessidade da viúva, ele levantou o jovem, deu vida ao jovem, e ao mesmo tempo ele noticiou e notificou o reino de Deus por meio do milagre. As pessoas ficaram espantadas. Sabe de uma coisa? Toda vez que nós nos vermos diante de alguma situação em que nós muitas vezes vamos falar só o milagre, sabe o que Deus está dizendo? É uma oportunidade que Ele está dando para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. A pastora Selma, alguns dias aqui, nos contou de algo difícil de se resolver e nos notificou aqui, e nós ficamos maravilhados com aquilo que tinha acontecido, e ela certamente, o que aconteceu? Um milagre, uma providência de Deus, e o nome de Deus foi glorificado na vida dela. E assim é na nossa vida. Deus está desejoso de fazer milagre, Deus está desejoso de provocar milagre. Então toda situação difícil que lhe ocorrer, irmão e irmã, saiba que há uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Naquele dia, não sei porquê, o texto não nos diz qual foi o motivo da morte daquela viúva lá do Antigo Testamento. O texto diz que o menino tomou sol durante o dia todo. Só que aqui, o texto não diz qual foi o motivo da morte. Mas o menino morreu. Só que o que aconteceu na vida daquele menino, naquele dia, estava marcado na agenda de Deus, para o encontro com aquele menino, para o encontro com a mãe daquele menino. Para o encontro, irmãos e irmãs, muito mais além de trazer vida ao menino, mas para um encontro,
para notificar as pessoas acerca do reino de Deus. Agora veja qual era o estado daquele menino. Aquele menino estava deitado. Aquele menino estava, digamos, sem vida naquele lugar. A morte tinha tirado a vida daquele menino. A morte tinha tirado o poder de fala do menino. A morte tinha tirado a vida daquele menino. Mas de repente aquele menino se encontrou com aquele que deu vida. E sabe o que é uma coisa interessante? É que o texto diz que o menino passou a falar. Jesus disse ao menino e o menino começou a falar. A morte fez com que aquele menino deitasse, a morte fez com que aquele menino perdesse o poder de fala, mas Jesus veio para levantá-lo daquele lugar e dar poder de fala. Aleluia, novamente. É isso que Deus quer fazer com a gente. Vinha o reino de Deus com Jesus e a multidão, e de lá havia o império das trevas. É isso que Cristo quer nos fazer, irmãos e irmãs. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele, falando de Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus quer fazer em nós. Você que está de casa, é isso que Deus quer fazer com a tua vida. Ele quer mudar o seu choro, Ele quer mudar o teu pranto, Ele quer mudar a sua situação difícil, o cenário de morte, o cenário de sem vida, o cenário de sem poder de fala. Ele quer te dar, aleluia, irmão e irmã, uma nova identidade. Ele quer colocar anel nos teus dedos e, além de tudo, Ele quer te dar acesso, aleluias, ao trono de Deus, ao coração de Deus, e ter poder de fala e se dirigir ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós aqui nessa terra o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui como é no céu. Ele quer te dar poder de fala. É por isso que Deus insiste que nós possamos ter a prática da oração. É por isso que a Bíblia todo tempo está dizendo orar e orar e orar e orar e sem cessar, orar em todo tempo. Sabe o que é isso? É poder de fala. Você antes não tinha isso, mas agora Jesus te trouxe dignidade e condição de estar, aleluia, no trono de Deus, e Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir, irmão e irmã, a tua palavra. Ele quer nos dar o poder, irmãos e irmãos, de olhar para uma situação, e a situação de morte, decretar vida. Ele quer nos dar a autoridade de dirigir aos demônios e expulsá-los. Mas sobretudo Ele nos quer dar, aleluia, a condição de filhos, de poder de filhos, de fala, que fala Pai, Paizinho, Pai querido. Irmãos e irmãs, veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa profunda e que coisa tremenda que Deus quer nos fazer. Ele quer nos dar a dignidade novamente. A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos estavam indignos da presença de Deus, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para cancelar o escrito de dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo também prossegue dizendo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e o expôs na cruz, cravou na cruz. É isso que Deus quer nos fazer. Ele te deu um passaporte, irmão e irmã, do reino de Deus. Ele te deu uma nova vida. Ele te deu uma situação nova. Ele te deu o poder de fala. Usufrua da tua nova identidade. Usufrua do teu poder de fala. Não fique preso a amarras. Não fique preso, irmãos e irmãs, a rituais desse mundo. Não, irmão e irmã, use o seu poder de filho. E onde há morte, você passa decretando vida. E onde não há salvação, você passa decretando salvação. E onde há doença, você passa decretando a cura. Espalhe, irmão e irmã, o reino de Deus nessa terra. E eu caminho para o encerramento, enfatizando isso.
Nós somos portadores, ele diz, e vos darei poder para serem as minhas testemunhas. Onde você for, por mais fraco espiritualmente que você seja, você tem poder e autoridade, irmão e irmã, em Deus, para pronunciar o reino de Deus. É por isso que o império das trevas se incomoda com a igreja do Senhor, não só no Brasil, mas no mundo. Porque toda vez que a igreja de Deus tem vitória, toda vez que a igreja de Deus, aqui como nós estamos reunidos, transmitindo, aleluia, esse culto para a internet, disponível para o mundo todo, irmão e irmã, sabe o que é isso? É Jesus chegando com a multidão, anunciando o reino de Deus, e a tristeza do outro lado, e as trevas que havia do outro lado, agora a luz e a vida, porque o reino de Deus é chegado a nós.